Então, olá, turma dos nonos anos. Então, aqui já é o vídeo referente aí à nossa Primeira Guerra Mundial. Eu vou me arrumar aqui na cadeira um pouquinho, vou tentar ficar sem me mexer muito. Eu sou muito inquieto às vezes, mas vou tentar não me mexer muito, tá bom? Então, a gente começa aí. Eu disponibilizei, né, no grupo do WhatsApp, semana passada, algumas páginas do livro, né, que aí aborda a Primeira Guerra Mundial. Gostaria de começar primeiro pela capa, tá? Por que a capa ela começa mostrando uma imagem de um soldado americano, né? Simplesmente porque os Estados Unidos participam primeiro indiretamente, né, da guerra, indiretamente fornecendo suprimentos, fornecendo armamentos, munições, enfim. E depois, num segundo momento, ele participa ativamente com tropas, tá bom? E essa Primeira Guerra Mundial, de todos os países, os Estados Unidos vai ser o que mais se beneficiou, né? E por quê? Porque ele foi aquele que conseguiu vender produtos para todos, né? E depois, com o fim da guerra, também ele se beneficia, porque ele cria o plano de reconstrução da América, o plano de reconstrução da Europa, fazendo com que não só ele emprestasse dinheiro, tá certo? Mas também estimulasse o emprego e a produção no seu próprio país. Porque você deve imaginar assim, né? Foi a guerra, destruiu algumas cidades, destruiu a infraestrutura europeia, as indústrias europeias estão agora capengas, né? Então, num processo de destruição, teve um processo de destruição, né? E os Estados Unidos vêm agora emprestar o dinheiro, mas também, né, suprir com a tecnologia, com os recursos para reconstruir. Então ele ganha nas duas pontas, ele ganha em forma de empréstimo, ele ganha em forma de estimular a sua economia através das suas empresas que vão reconstruir essa Europa, tá bom? Pós Primeira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos acabou saindo da guerra muito bem. Então, fazendo esse parênteses aí da primeira capa, eu vou direto para o que nos interessa, né? Lá na página, vou olhar aqui, na página 31, pessoal, começa lá um pequeno texto que vai dizer assim, o porquê da guerra, né? E o porquê que a guerra ela ocorreu, né? Ela ocorreu por causa de uma rivalidade entre as potências europeias. As potências europeias, né? Elas estavam brigando por territórios. Onde esses territórios? Continente africano, continente asiático, até mesmo as Américas. Essas potências europeias também estavam brigando por mercados, né? O que são os mercados aqui? Lugares onde elas possam buscar, né, a sua matéria-prima para o seu processo industrial, né? Como nós já tínhamos visto que a Revolução Industrial acontece lá no século 18, finalzinho do 18 para o 19, mas ela está caminhando, né? E também, né, para que ela pudesse colocar os seus produtos industrializados. Então vejam, essa Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918, ela acontece porque as potências europeias estão brigando por duas coisas: territorialidade, ou seja, maior expansão do seu território, aumentar o seu território fora do continente, e a busca e o controle desses mercados, tá bom? Então aqui a gente entende por quê. Agora, uma outra questão que é importante para nós pensarmos aqui é por que essa Primeira Guerra Mundial ela entra para a história, né? Porque se a gente parar para pensar, a guerra no continente europeu não é uma novidade. Sempre houve, né? Sempre houve guerras. Você vai pegar a história desde o Império Romano, você vê lá chicote estralando, tem guerra, né? Agora, o que tem de novidade é o seguinte: na verdade, são duas coisas, dois fatores, né? E quais são esses fatores? O primeiro é uma guerra que agora deixou um número de mortos muito alto, né? Ou seja, pelas estimativas, não dá para ter um número exato, mas as estimativas são de 10 milhões a 12 milhões de mortos. Um número muito alto por um período muito curto de tempo. Ou seja, se a gente for fazer um cálculo, né, apenas numa média, deu 3 milhões de mortos, 2 milhões e meio de mortos por ano. Então é um número muito alto. Além disso,
você tinha um conceito de guerra na Europa que era mais ou menos assim, né? Você tinha lá duas nações, elas iam entrar em guerra. Então o que elas faziam? Um grupo pegava o seu exército e ia para um lugar totalmente isolado das cidades. O segundo exército a mesma coisa. Então vou dar um exemplo. Você tinha lá a França e a Inglaterra. Então elas iriam brigar, elas iriam guerrear, elas iriam o quê? Se afastar das cidades. Agora não. Nessa primeira guerra mundial, não. Elas acabaram brigando dentro das áreas civis. Então, muito civil morreu. Muitas pessoas que até então não tinham uma participação direta na guerra acabaram tendo um impacto. Acabaram sendo mortas por causa dos bombardeios, por causa das invasões. Tá? Então, essas duas coisas, elas são importantes. Né? Então, veja, por que ela entra para a história, essa Primeira Guerra Mundial? Primeiro motivo, questão do novo formato de guerra, né? E segundo, pela questão do número muito alto de mortos. Então, isso em um curto espaço de tempo, tá bom? Outra coisa importante é o nome, Primeira Guerra Mundial, né? Porque se a gente vai ver, a guerra ficou totalmente numa circunferência europeia. A guerra não sai da Europa, a guerra não acontece em outros continentes, ela acontece no continente europeu, tá certo? Ela acontece lá. Então por que se ela só acontece lá, por que ela é uma guerra mundial? Porque ela acabou envolvendo todos os continentes, todas as partes do mundo, seja direta ou indiretamente. Então, como nós vimos, um dos fatores foi a questão da rivalidade entre as potências europeias pelos territórios. Esses territórios acabaram servindo de alicerce, ou seja, ou de alguma forma eles mandaram suprimentos, recursos naturais, ou cedendo soldados. Então, muitos soldados, por exemplo, africanos, acabaram desembarcando na Europa, tá certo? Para lutar ou de um lado ou do outro, tá bom? Porque o continente europeu a gente não viu, mas eu já vou dizer, em determinado momento foi colônia, praticamente todo ele foi colônia das potências europeias, tá bom, pessoal? Então, veja, o nome de Primeira Guerra Mundial é porque impactou o mundo inteiro, e impactou o mundo inteiro de uma forma indireta, né? Porque a guerra em si só aconteceu na Europa, não saiu da Europa, tá bom, pessoal? Então, é aqui, né, que a gente mais ou menos entende por que é chamada de Primeira Guerra Mundial, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho, né, da questão dos países envolvidos, tá bom, pessoal?